Trocando ideias sobre aleitamento materno. Queridos, eu já dei aula, né, sobre aleitamento materno durante um período, quando eu dava aula de yoga para gestantes. E a gente falava muito sobre aleitamento e eu também fiz alguns cursos de aleitamento, né? Eu fiz um curso naquele hospital Eleonor Mendes de Barros, em São Paulo, que é um hospital que tem um banco de leite humano, um dos primeiros bancos de leite humano e que passavam, né, as diretrizes ali, as importâncias do aleitamento. Eu fui uma das primeiras turmas ali que se formou. E eu fiz esse curso e depois daquilo minha vida mudou. Eu entendi que eu tinha que falar sobre aleitamento para mais pessoas. Então eu comecei a dar aula de aleitamento. Eu ajudei muitas mães, né, com aleitamento e hoje eu fico muito feliz em ver como isso evoluiu, né, que a gente sabe que evoluiu muito, né. Mas ainda é um assunto que precisa ser falado. E eu queria falar um pouquinho aqui sobre a parte empresarial. Nós sabemos, né, que o bebê ele pode mamar aí até 2 anos, né, que eles recomendam. Tem aí uma recomendação mínima, né? Mas a gente sabe que muitas mães não têm a possibilidade de ter esse descanso, que já é um descanso mínimo, né? E para o aleitamento. E a gente sabe também como isso é enfrentado, né? Principalmente para quem trabalha em empresa grande. Na época que eu fiz o curso, tinha uma única empresa, que eu não recordo agora qual era, que tinha o aleitamento, o banco de leite e uma creche para mães que voltavam a trabalhar. Então o leite dela não secava, porque ela tinha o horário lá da mamada da criança. Então ela ia até o local do berçário e amamentava a criança e voltava a trabalhar. Então era como uma referência de como deveriam ser todas as empresas, de modo que possibilitasse que essas mães tivessem o local de deixar a criança, né? Muito tempo, óbvio, que se passou, né, o meu curso aí já há tanto tempo, e eu vejo que isso ainda não é uma realidade nas empresas, né? E é triste, né, porque nós sabemos que nós temos que voltar a trabalhar. Eu lembro que eu trabalhei também numa empresa, o Hospital das Clínicas, em São Paulo, eles têm o berçário e a creche, e lá também tem o horário do aleitamento, você pode ir amamentar. Ter esse entendimento é muito importante, né? Óbvio que ainda, né, a gente pode falar muito mais, porque a gente precisa mais que bercinhos, né? A gente precisa de mais do que uma atividade sensorial simples. Não, nós estamos falando de bebês, de faixa etária infantil. A gente pode colocar uma escola realmente, não é só uma creche, não é um depósito de bebês, né? Eu já trouxe vídeo falando sobre isso, né? Mas a gente não tem o básico, né? Que seria a possibilidade da mãe voltar a trabalhar e não precisar secar o leite, ou não precisar tirar o leite e guardar, né? Essa foi minha realidade, né? As minhas gestações eu guardava o leite para que eu pudesse trabalhar. Então, muitas mães acabam tendo que guardar o leite para voltar a trabalhar. E quando você é registrado, às vezes você tem uma férias que consegue juntar, você fica um período maior, mas às vezes você nem tem essa possibilidade, né? O fato é que muitas mães acabam deixando o aleitamento materno por conta de ter que trabalhar. Eu falo isso da classe que trabalha, da classe trabalhadora, dos proletários, né? Eu não estou falando aí da classe herdeira, aí, de quem tem aí a sua herança, que não precisa necessariamente estar trabalhando e às vezes opta por não fazer o aleitamento materno por algum motivo, ou é orientado errado e faz errado ainda o aleitamento, né? Nós sabemos que existem muitas informações controversas ainda sobre esse assunto, né? Então informações erradas às vezes fazem que as mulheres
toparem o aleitamento também. Então, por isso que na época eu resolvi dar aula, falar sobre esse assunto, estou ligando a câmera para falar sobre esse assunto, mas também para a gente pensar que era importante que a gente lutasse pelo direito das mães, da licença paternidade também, né? Para a gente olhar a primeira infância com um olhar de acolhimento familiar, né? E dessa criança que nasce. E como é importante esse acolhimento, como isso faz diferença no equilíbrio emocional, como é importante esse ninho para que a criança tenha o equilíbrio emocional. Às vezes a gente não consegue perceber que nós somos invadidos, mutilados, né? Agredidos desde a tenridade, quando os nossos pais são obrigados a trabalhar e colocar a gente numa creche, ou colocar a gente num berçário, onde tem um monte de outros bebês e você já não vai ter aquele acolhimento. E isso faz um problema muito sério no desenvolvimento do ser humano. Como eu falei, cada mamífero, né, que nós somos seres mamíferos também, né, que amamentamos, né, a nossa espécie, precisam do acolhimento, né? A forma do acolhimento. O bebê canguru, ele fica um determinado tempo na bolsa antes de ir para o mundo. Da mesma forma, o ser humano tem o bebê, que não dá para você soltar o bebê sozinho, a gente tem um tempo ainda com esse bebê, né? E o quanto isso não é entendido por esse sistema capitalista. E aí não é dada a importância, porque a gente fala, a sociedade está passando por tantos problemas de violência, de agressão, de pai, de mãe, de irmão, de não sei o que se agridem. E a gente não consegue entender os contextos. As famílias estão sendo agredidas diariamente pelo próprio sistema. Você retirar um bebê de uma mãe e colocar ele numa creche, onde ele está lá com um monte de outros bebês, está prejudicando o desenvolvimento saudável, mental, sentimental dessa criança também. Existem contextos que a gente precisa observar. E quando a gente fala de colocar esses bebês próximos das mães que estão trabalhando, ou seja, uma creche, não, mas uma escola, né, um local onde esse bebê que vai ficar lá, que ela vai poder ir para fazer o aleitamento diretamente, ter contato com esse bebê, pedagogias adequadas, né? A gente tem que pensar em estimulações. Existem estimulações que podem se fazer com crianças, né? A partir de logo do terceiro mês já existem coisas, no primeiro, segundo mês também tem coisas que dá para a gente ir exercitando nos nossos bebês. Mas isso não é um conhecimento aos pais, tem que ter, mas se eles estão inseridos dentro do sistema de creches, né, ou escolas, que não são escolas, né, que são depósitos de bebês, eles deveriam estar desenvolvendo, né, isso pedagogicamente falando, quanto desenvolvimento saudável são, para que haja o desenvolvimento saudável de todos os seres humanos. E falar sobre colocar esses locais próximos das mães, que cada empresa seja responsável por isso, é um olhar diferencial. Então são coisas que a gente tem que trabalhar e lutar. Agora no mundo, né, onde todo mundo virou empresário, fica difícil a gente determinar isso. Mas para as grandes empresas, eu acho que é uma boa briga, que a gente pode pensar nisso. Inclusive, para pequenos empresários com mulheres, pensar exatamente que, ou com pais, né, que tem uma criança na fase do aleitamento, como que a gente vai adaptar toda essa história, né? Porque tem que ter o espaço para a mulher fazer o aleitamento, para que a gente tenha um desenvolvimento saudável dos seres humanos. Fica aqui uma indicação para vocês, né, para vocês pesquisarem mais sobre esse assunto, sobre aleitamento. Eu posso falar mais sobre esse assunto mais para frente, mas eu queria colocar isso como uma luta de classe ainda a ser conquistada.